rolem seus dados e vamos criticar. Eu sou o Theory. E no crítico de hoje, eu fiz uma conta no Master App, um aplicativo para me ajudar nas minhas campanhas e tá dando super certo. E hoje eu tenho aqui Leonardo. E aí, Leonardo? Galera, meu nome é Leonardo e no meu crítico de hoje eu vou fazer uma live dentro de um castelo fazendo uma one shot. Aí sim. Temos também aqui, como é que você quer que te chame? De Zé Dragão mesmo? Pode me chamar de Giovanni. Alguns já me conhecem aí pelo Instagram, aí eu faço uns vídeos. E o meu crítico, com certeza, vai ser mestrar uma one shot num castelo, que eu nunca fiz isso. Então, com certeza. É isso aí, cara. A galera do Master App veio aqui para conversar com a gente sobre a iniciativa incrível deles, que é fazer uma plataforma voltada para facilitar a vida de mestres e jogadores de RPG, tanto para mesas online, mas também para mesas presenciais, né? Então, a ideia é ser um hub aí de facilidades e de ferramentas para facilitar a vida, com muita coisa boa, muitas funcionalidades, né? E quem melhor para falar sobre isso, sobre os próprios criadores. Mas, antes de mais nada, eu queria ouvir de vocês quem são vocês antes da gente falar da plataforma, né? De onde surgiu essa ideia, né? O que é que de você, da sua história, fala assim, vou fazer um aplicativo, uma plataforma aqui de RPG. Por que isso, cara? Cara, assim, eu vou falar a minha visão, o Zé Dragão aí pode falar também um pouquinho da visão dele, o Giovanni. Cara, basicamente é o seguinte, eu jogo RPG, eu tenho 29 anos e sou aqui do Rio Grande do Sul, e eu jogo RPG desde os meus 12 anos, cara. Comecei lá no 3.5 lá do D&D, era o que eu tinha acesso, joguei um pouco de outros sistemas ali, mas explorei muito pouco os outros sistemas. Foi começar a explorar depois de velho, né? A gente joga com o que tem, né? Quem não tem cão, caça como gato. E, cara, basicamente, mestrando as minhas mesas, eu notei que nenhuma, dava suporte para quem jogava presencial. Era sempre um caos, era 500 planilhas abertas, ou era um monte de papel para anotar um monte de coisa, aí eu me perdia, aí tinha que controlar a iniciativa, tinha que ficar abrindo calculadora para controlar a vida, tipo, ou eu anotava no papel e aí tinha que ter uma calculadora do lado para ir subtraindo, pá, não sei o quê. E, cara, era sempre um caos. E o legal pra mim do RPG é o roleplay, né? É a galera interpretar, é a galera aproveitar, porque eu venho da pegada, antigamente, do RPG através da imaginação. Então, tinha muito pouco essa questão do combate tático, que nem tem hoje, né? O VTT trouxe muito isso para dentro do RPG, e conforme as novas versões do D&D foram lançando, cada vez mais foi gamificando o RPG e deixou de ser realmente um role play game, né? Tipo, um jogo de interpretação de Uhum. papéis. Então, surgiu basicamente disso, cara. Eu precisava muito de uma coisa para me assessorar na minha mesa presencial. E aí eu fiz até a galera que não conhece pode ir lá no nosso perfil, tem um post que a gente fez daquela trend do primeiro você começa, depois você melhora. Tem lá um print de como é que era a primeira versão do Master que foi criado por mim no tanto faz, assim, sabe? Abri ali o VS Code, fui codando rapidinho ali, e, cara, saiu uma versãozinha muito simplificada do que o Master é hoje. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui mostrando essa ideia para algumas pessoas e muita gente reclamava que, cara, eu tô passando por isso também. Eu tô tendo dificuldade de controlar algumas coisas na minha mesa. O pessoal perde o interesse muito rápido na minha mesa porque eu tenho que ficar dando atenção para catar informação. O pessoal perdia a imersão porque tinha que ficar pegando um livro para ficar catando regra. Então, cara, era bizarro assim a quantidade de pessoas. Pra te ter uma ideia, a gente fez uma pesquisa antes de lançar de fato o Master e começar o projeto que é hoje, com mais de 1.500 mestres. Então, a gente tem um background assim de feedback de muita gente e a base do nosso mínimo produto viável, né? Aí, falando em termos técnicos, O MVP. é o MVP, exatamente. A base dele foi com base nessa pesquisa inicial de tipo, o que é o mínimo que tu precisa para já dar uma aliviada na tua vida, sabe?
E aí surgiu o Master, cara. Eu vou deixar o Giovanni falar um pouquinho da visão dele, mas o Master surgiu disso, basicamente. Cara, a minha história é também, querendo ou não, quem começa com jogando RPG é parecido, né? Eu comecei a jogar no tempo do colégio ainda. Eu tenho 23 anos, né? Comecei a jogar literalmente com meus 18. Um colega aleatório chegou pra mim e falou assim: vamos jogar um RPG? Eu falei, opa, vamos jogar o WoW, vamos jogar Ragnarok, o que a gente vai jogar? Aí ele falou, não, vamos jogar RPG de mesa. Eu, quê? Como assim, cara? Que é isso? Tá, mas eu baixo aonde? Onde é que me manda o link depois? Ele, não, cara, é outra coisa, e vai ser na tua casa. Eu falei, opa, que maravilha, nem sabia, vamos jogar? Isso aí ainda na minha casa. Tá, tudo bem, né? Fazer o quê? Vai levar teu PC? Ele, não precisa disso, só papel e caneta. Cara, aquele momento, primeiro momento, eu não levei muita fé. Eu disse, tá esquisito isso aí. Mas tudo bem. Aí a gente foi lá, comprou umas besteiras, juntamos na mesa. Eu falei, tu vai ter que me explicar isso aí pra mim, porque não sei de nada. Ele, não, aqui ó, baixei os PDF. O cara imprimiu todo o livro do jogador. Tu tem noção disso? Nossa. Porque naquela. Da quinta edição? Aham. Então, assim, Nossa. pra tu ter uma ideia, como que. Imagina o gasto do Xerox, né? Aham. Né? Então, assim, o Léo é aquela mesma coisa. Que ele falou, pô, cara, não tem condição de comprar o livro, vai daquele jeito. E ele, imprimiu. E ele foi, não, vamos jogar assim. E começamos a jogar. Cara, hoje eu posso te dizer, jogamos, ele mestrando, né? Era eu, mais um colega jogando comigo e ele mestrando. E vou te ser bem sincero, hoje olhando, cara, a gente jogou tudo errado. Tudo errado. Não sabia nem rodar acerto, cara, direito. Coisa mais terrível. Mas eu vou te dizer, cara, eu nunca me dei tanta risada que nem naquele momento. Porque a gente chegava numas situações que o meu próprio colega colocava como mestre e falava, tá, faz o que agora? Ele, cara, não sei. Peraí, deixa eu tentar pegar, ver o que a gente faz. Aí ele lia, ele falou, cara, não tô entendendo. Aí a gente literalmente sentava junto com o mestre, a gente como jogador, e lia pra tentar entender o que dava pra fazer de mecânica, sabe? Então, assim, foi muito divertido isso, o primeiro momento, porque foi a gente não sabia jogar e jogamos junto, e aprendemos juntos, sabe? Aquilo ali, minha primeira experiência foi muito boa, assim, foi muito divertida. E, cara, assim, depois, né, eu brinco com o pessoal que pergunta pra mim que hoje eu virei mestre por necessidade, não porque eu queria. Porque na época acabou faltando mestre e não tinha mestre pra jogar dos meus colegas. Aí eu disse, cara, quer saber? Eu vou tentar mestrar. Aí eu comecei a mestrar e comecei a gostar mais da coisa, assim. Aí eu virei mestre. O jogador sempre acaba se tornando em algum momento, né? Mas até digo pro pessoal, quem nunca tentou, vale a pena. É uma experiência muito legal. E, Acho cara. Era caótico, agora não tá mais tanto, mas é uma parada que, cara, antigamente tu precisava de muito tempo pra tu formatar uma campanha. Hoje a gente consegue mestrar de uma maneira um pouquinho mais tranquila ali, mas, cara, é uma experiência única, assim, tipo, vale a pena até pro desenvolvimento pessoal, né, da pessoa, assim, muito massa. E aí, cara, justamente por isso, eu comecei a mestrar e tudo, e que nem eu falei pro pessoal, uma hora testing é muito legal, só que a mesma coisa eu compartilho do Léo, né, quando a gente se conheceu, lá onde eu trabalhava, a gente conversou e a gente tem a mesma ideia que, cara, sempre ficava faltando algum tipo de plataforma, aplicativo, alguma coisa do tipo pra me ajudar nas campanhas. Eu também sofria disso. E às vezes, cara, não muda muita coisa. Por exemplo, assim, eu uso esse software e eu uso esse aplicativo e eu uso esse aplicativo pra outra coisa, e no final é a mesma coisa de estar com 50 pastas abertas, porque eu vou ter que pular de aplicativo em aplicativo pra poder fazer a mesma coisa. Então acabava sendo a mesma coisa. Então não tinha muito uma mudança disso, sabe? Então quando eu conheci o Léo e o Léo me veio com essa ideia e ele comentou o que eu achava, eu falei, pô, meu, isso aí é certo. Eu assinava certo. Não tem outra. Ainda mais sendo brasileiro, né? Porque querendo ou não, nós como grande público brasileiro que gosta de RPG, sente muita falta de muitos conteúdos e de plataformas pra gente, né? Então, querendo ou não, ter uma plataforma brasileira já é uma grande mudança, né? Pra todo mundo que joga RPG. Porque quando eu perguntava assim, meu, tu conhece alguma plataforma melhor que essa aqui pra mim usar? Cara, tem essa. Aí me mostrava, tinha que pagar em dólar. Aí, pô,
vamos e convenhamos, como eu sempre falo. Cara, o brasileiro médio não dá pra pagar em dólar, cara. Normal. Uhum. Não dá, né, cara? Não é acessível pro consumidor, sabe? Pro brasileiro médio que só quer jogar, entendeu? Quer jogar com os amigos no final de semana. Não dá, né, cara? É complicado, sabe? Então, ainda mais que o preço pode variar conforme a moeda, então tem tudo isso. Então, não é acessível. Então, quando eu conheci o Léo veio com essa ideia, eu disse, eu quero muito entrar. Porque eu quero muito ajudar isso a crescer, porque eu vi que realmente podia fazer diferença na vida de quem joga hoje no Brasil, sabe? Isso realmente vai afetar muito positivamente. E essa foi a principal força que me fez querer dar o meu 100% para que o Master possa crescer e realmente, cara, chegar de complicar essa parte mecânica e deixar só a parte boa, que nem o Léo falou, né? Que é o roleplay, né? Que a parte boa é o roleplay. E assim, vocês já se conheciam antes? Porque o Leonardo falou que já começou ali entrou no VS Code, começou a fazer um código ali, né? Eu costumo brincar, né, que programador e mestre de RPG tem uma coisa muito parecida, que é o seguinte: você faz umas coisas ali e de repente começa a surgir vários projetinhos na cabeça, né? Você fala assim, pô, e se eu fizer um aplicativo para lidar com isso? Ou então, e se eu fizer um sistema, uma mesa ou uma regra para lidar com tal coisa, né? Vocês já se conheciam antes? Como é que foi isso? Assim, na verdade, a minha formação é em design e estratégia de negócio. Não tem nada a ver com programação, mas eu sou CEO de uma empresa de desenvolvimento. Então, eu já tenho uma base de desenvolvimento, apesar de não ser atuante na área, né? Quem atua de fato são os meus 2 outros sócios, o Fábio e o Douglas, que não puderam, infelizmente, estar aqui presentes conosco. E fora a demais equipe, né? A gente tem outros desenvolvedores ali atuando também. Tem porcentagem também do projeto. A gente quer que todo mundo que participe ativamente do projeto seja dono de um pedacinho dele também. Mas o Giovanni, ele cuida da parte, ele não é desenvolvedor, ele cuida da parte de comunidade ali do projeto. Então a parte do Discord ali do Master é ele que manda, né? Ele que cuida. Eu dou uns pitacos ali, mas quem gerencia é ele. E de vez em quando faço uns videozinhos pro Instagram. Nas horas vagas. Ele é a carinha do Master lá também nas redes sociais. Mas, cara, é bem nessa pegada aí que tu falou, de a gente jogador de RPG, né, nerdola, o cara que... Cara, tem que ler 300 livros, 300 coisas para aprender a jogar um jogo. Não é um impeditivo tu aprender outras coisas para tentar melhorar a tua vida para jogar RPG. É bem comum, na verdade, né? É o que a gente mais vê. A gente tem outras plataformas específicas para coisas pontuais assim no mercado, mas faltava, né, algo mais consolidado, uma empresa de fato, né, um projeto robusto assim, e que contemplasse várias outras coisas, não só coisas pontuais que a galera precisa. Porque, cara, a gente até brincou, né, no Instagram, esses tempos aí, que é tipo, cara, por que eu preciso de 37 aplicativos para poder jogar o meu RPGzinho ali, tá ligado? Eu só quero jogar, eu só quero me divertir. E por que não tem tudo num lugar só? É bizarro, é muito louco essa visão, assim. Assim, vamos falar agora do aplicativo, né, em si, da plataforma, de modo geral, do Master App. Quando a pessoa entra, né, ela pode ter o acesso a todo o aplicativo, né, algumas funcionalidades você tem assinatura, mas ela pode ter acesso a várias coisas mesmo sem pagar para testar a plataforma, não é verdade? Na verdade, hoje tu tem acesso a todas as funcionalidades já no plano free. A única diferença de um plano para o outro é limitações de quantidade. Por exemplo, no plano free tu pode ter uma campanha. Aí no plano Pro tu pode ter mais algumas, e aí no plano Master, que é o maior ali, tu tem ilimitado, né? Tu não tem limitação nenhuma. Então é bem nessa linha, assim, porque a gente quer também democratizar o RPG, né? Ótimo. Então, essa questão de democratizar o RPG é mais a ideia também de poder facilitar o processo. Porque, cara, que nem eu comentei, e acredito que eu sei por já ter conversado com o Léo sobre isso, que, cara, não é muito friendly, digamos assim, né? Não tem um tutorial bonitinho. Até tem no livro, se tu pegar ali como iniciar, mas não é algo prático, sabe? E logo que tu tá começando a fazer as coisas, principalmente mestrando, né? Que
que eu acho que o jogador ainda consegue, num tempo de. Num espaço de tempo, poder se adaptar àquilo muito mais rápido do que o mestre, né? O mestre ele tem um tempo de aprendizagem muito maior, né? E de costume, para poder se acostumar com as coisas e tudo, né? Principalmente com questão sistemática, né? Do próprio sistema. Regras, cálculo, bônus, tudo. Então, tudo acaba sendo 2 vezes pior pro mestre, né? E essa questão da democratização pro Master é aquela questão assim, mano, vamos facilitar esse processo. A gente não vai tirar ele ainda existe, tá ali. Mas vamos facilitar esse processo pra quem tá iniciando, pra não ter que sofrer as pitangas pra poder jogar. Pô, se a gente tivesse o Master na minha época que a gente foi jogar, pô, ia facilitar muita coisa. E outra, eu acredito muito no aprendizagem visual, de coisas que são feitas visualmente e elas são criadas pra que tu possa só de ver, entender. Então, o Master, ele tem isso também, das pessoas poderem ver o que tá acontecendo e entenderem de onde vê aquilo, mas que seja de uma forma automatizada para que flua melhor, e depois, se a pessoa quiser olhar ali melhor como funciona, ela consegue entender. Então, por isso que eu tinha disse anteriormente que a gente não tá tirando as coisas e, não, vamos deixar tudo automatizado, o cara vai ser, papo, deu, feito. Não, tá ali, existe aquilo ali, e a gente só facilitou o processo, principalmente pro mestre, né? Porque coitado do mestre. Então a gente facilitou o processo pro mestre. Que, cara, pra poder fluir, que nem o Léo disse, né? Que os jogadores dele reclamavam que perdia um pouco do feeling no momento que ele tinha que parar pra calcular. E é verdade, eu como jogador também, é a mesma coisa, a gente que cria coisas, a gente também tem que pensar como usuário, né? Como pessoas que vão usar aquilo. E vamos e convenhamos, né? É algo que todo mundo que já jogou sente a mesma coisa. Quando o mestre tem que parar pra fazer alguma coisa que faz parte, pô, o player acaba meio que dando peraí, vou fazer outra coisa aqui, enquanto que ele tá procurando alguma coisa, vou olhar minha ficha. Quem nunca teve um jogador fazendo torrezinha de dado no meio da sessão, né? Exato. Exatamente. Então é esse tipo de coisa, é facilitar o processo, principalmente pro pessoal que já joga também, né, para facilitar o processo para eles, vamos jogar aqui, beleza, tranquilo, e principalmente também pro pessoal que tá chegando novo, facilitar o processo pro pessoal poder jogar, principalmente pro mestre, né, que nem eu tinha falado antes, porque o mestre sofre muito mais com isso do que o jogador. Uma coisa que a gente quer trazer também é uma plataforma que seja bem agnóstica, sabe? A galera pede bastante pelos sistemas, até a gente já tem algumas editoras confirmadas ali dentro do Master para trazer os sistemas oficiais, mas a gente quer ser o mais agnóstico possível ao sistema, sabe? Porque, cara, não existe ninguém no mundo, pelo menos eu até hoje não conheço, aí posso estar errado aqui, equivocado, mas eu não conheço gente que jogue o sistema puro, sabe? Jogue seguindo as regras exatamente do jeito como elas foram escritas e descritas. Então a gente quer tornar a plataforma, se tiver alguém que jogue seguindo exatamente as regrinhas afinco, ela vai poder jogar. Mas quem quer jogar do jeito que acha melhor, a gente estava brincando há um tempo atrás que era justamente tipo, eu tenho uma classe e eu quero usar uma magia tal, porque pro meu roleplay vai ser muito mais da hora eu ter essa magia aqui, mas a minha classe, ou a minha raça, ou enfim, o que eu tô selecionando ali no começo me impede de ter isso. Por que travar, sabe? Por que não dá a possibilidade do cara poder adicionar isso na ficha dele e usar, se o mestre deixar, cara, segue o baile, sabe? Então, a gente quer realmente traz, automatiza aquilo que der, e o resto, cara, é que nem Uno. Tu me deu o jogo, agora tu deixa com a gente que a gente manda nas regras, entendeu? E o RPG é isso. O RPG, na minha visão e da equipe também, é isso, cara. Eu quero jogar do jeito que eu quero jogar e me deixa, sabe? Dando a minha opinião, assim, a impressão que eu tive como usuário, né, entrando no aplicativo e tal, eu senti que o Master App consegue fazer para mim é deixar tudo de um jeito centralizado, por exemplo, as notas de NPCs, notas que eu faria de modo geral para campanha, fichas de criaturas todas ali,
mas pelo menos o que eu vi até agora não é numa tentativa de substituir o trabalho que o mestre faria, né? O que eu vi foi muito mais de centralizar para quando você precisar, ele ser uma ferramenta que seja acessível, né, e confiável, que você vai encontrar no lugar que você colocou aquilo que você quer. Né? Então, a rolagem continua acontecendo, as regras você vai precisar continuar sabendo, vai precisar continuar aplicando o sistema. Essa era mesmo a proposta de vocês, porque fica bem visual, né? Dá para criar campanha diferente, chamar os jogadores com o link, mas uma coisa que eu gosto muito, que para mim funciona demais, é música. Então, vocês já colocaram um bardo ali dentro, porque a galera já ouve, já controla isso, mesmo na mesa presencial, isso é uma mão na roda, né? Então, a intenção é essa mesmo? É justamente isso. Cara, trazer até a nossa frasezinha lá é a melhor ferramenta tipo, a gente se denomina como uma ferramenta, né? Para os mestres e para os jogadores. Então, eu posso ter minha ficha física e continuar jogando e o mestre usar o master para gerenciar? Pode, cara. Eu posso continuar anotando as minhas coisas no papel e aí depois eu passar para o master para eu ter acesso a isso no momento em que eu não tiver acesso às minhas informações anotadas fisicamente? Pode. A gente não veio para substituir o tradicional. A gente veio para auxiliar, principalmente o tradicional. Eu tô jogando presencial, eu não quero tá com 300 papéis na minha frente, mas se eu quiser também eu posso. Qual que é o problema disso, né? Que nem rolagem de dados. A gente tem o rolador de dados lá para tu fazer as rolagens pelo aplicativo. Mas e se tu quiser, tu investe. Cara, quem não tem pelo menos uma coisinha de RPG física em casa, atire a primeira pedra. Tipo, tu tem pelo menos um dado D6 em casa, tá ligado? Alguma coisinha que tu tem ali. E aí tem os malucos, tipo eu, assim, que, cara, mandei fazer uma mesa pra mim, pra jogar o RPG. Quem joga online, vocês conhecem alguns MMOs que tem na questão de que tu... Cara, hoje em dia eu acho meio bizarro, eu acho meio sem graça, mas por exemplo assim, cara, tu quer farmar, tu clica um botão e o teu boneco farma automático. Ele anda até a parte do mapa, ele usa as skills automático, ele pega os itens e volta. Tudo automático. Aí tu pergunta, tu tá jogando? Eu não sei se tu tá jogando. Então essa não é... Então assim, isso que eu dei como exemplo, não é o que o Master faz. Tu vai ter que jogar, entendeu? Tu vai jogar, tu vai mestrar, tu vai ter que usar as regras, tudo isso, entendeu? É diferente de tu clicar e ali, e aquela opção já fazer automático. E outra é tu clicar e aquilo jogar pra ti, tá? Então eu conheço alguns MMOs que eu acho isso muito sem graça, porque perde toda a graça. Então, pô, se eu vou deixar meu boneco automático fazendo as coisas, eu vou jogar outra coisa. É pra fazer isso? Não vou jogar. Entendeu? A gente tem uma premissa que a gente preza muito pela experiência, né? Então, tanto que a gente promove, agora a gente está há pouco tempo no mercado, pensando no momento que a gente está ativo para a galera, né? Mas a gente já vem promovendo algumas ações, que nem teve o RPG for Noobs, que é uma iniciativa bem legal de uma galera aqui do Rio Grande do Sul, que é em parceria com a Nerds, que é uma loja parceira nossa, que eles fazem um evento presencial justamente pra galera aí jogar presencial RPG, só que pra galera que não sabe jogar RPG, tipo, por isso o nome do RPG é RPG for Noob. E a gente tá junto com eles lá, tá presente, tá ativo lá, e a gente também vai promover eventos nossos presenciais, sabe? Então são coisas que a gente quer fazer, promover a experiência. Aí voltando para a plataforma, é justamente esse ponto que tu trouxe, Theo. Cara, eu quero jogar o meu RPG com musiquinha. Eu acho importante eu colocar uma música, colocar um efeito de um dragão berrando, de uma chuva caindo. Cara, vamos lá e vamos fazer uma possibilidade do cara poder ter isso. Aí a gente lançou o Bardo. Cara, eu quero fazer a rolagem de forma manual na plataforma, eu posso fazer. O pessoal rola fisicamente, só me passa o resultado do dado e a plataforma organiza para mim depois, para eu não precisar anotar.
ele faz automáticozinho pra mim ali, tranquilo. Uhum. Mas não elimina, por exemplo, a rolagem presencial, caso o cara queira fazer. Então a gente pensa tanto no digital, claro, até junho a gente vai lançar o nosso VTT nativo, né, na plataforma. Legal. Mapinha e tudo, né? Exato. Isso elimina o modo escudo do mestre, que é o que a gente tem hoje? Não. Porque, digamos que vocês que estão nos ouvindo aqui, vocês são mestres, vocês querem jogar presencial essa semana. A mesa essa semana vai ser presencial. Pode usar o Master. Semana que vem a galera não vai poder se juntar no presencial, mas vai dar para fazer uma sessão online. Cara, vamos usar o modo VTT. Então, tu migrar de um modo para o outro de forma fácil e totalmente integrada, e tu vai ter a mesma experiência sempre, sabe? Aqui no canal, né, não sei se vocês acompanham e tal, mas eu tenho muitos tutoriais sobre plataformas, né? Sim. Da Roll20, o Albedo, o Foundry, e além disso eu sempre fico buscando ferramentas pra gente usar, pra facilitar a vida do mestre, seja no presencial ou seja no online, né? Uhum. Uma coisa que eu sempre busco é exatamente isso que vocês estão buscando com o mestre também, que é ter tudo integrado em um lugar só, numa ferramenta que é confiável, né? Já usei muito Notion, né, com os templates lá do Notion, já usei muito o Obsidian, hoje em dia é o que eu uso, né, um aplicativo de notas que eu uso para fazer as anotações de NPCs, aí tem aqui os templates, mas é basicamente o que vocês estão fazendo aqui de um jeito muito mais bonito, né, e fazendo esse trabalho da pessoa não precisar criar templates nem nada. O que eu vejo, né, o que acontece muitas vezes é que a pessoa precisa, eu sinto assim, principalmente para quem tá começando, ela acha que ela precisa de muita coisa, sabe? Nossa, eu vou precisar baixar 25 aplicativos para poder eu entender esse template aqui, para poder utilizar um negócio. Assim, precisar, você não precisa de nada, né? Mas a pessoa vê o trabalho do mestre, igual o Giovanni falou mais cedo, né? Como a primeira impressão que se tem do trabalho do mestre é uma impressão de algo muito difícil, né? Nossa, que trabalho que vai dar, né? E realmente tem um trabalho ali, mas acho que a ferramenta certa, ela pode te ajudar a ter menos fricção nesse trabalho, né? Menos... Democratizar, né? Exato, faz a coisa funcionar de forma mais fluida mesmo, né, cara? Da galera que a gente conversou, muita da galera foi pessoas já que jogam há muito tempo RPG. É bizarro ver que muitos deles, no momento que eles olham uma questão de plataforma, eles já olham com um olhar meio torto. Tipo, cara, eu sou do old school, eu sou do papel, eu não quero. Já a galera que não joga, tá começando agora, olha a plataforma e fala, nossa, muito obrigado, era isso que eu precisava, eu não vou ter trabalho para começar a jogar RPG. Em contrapartida, a galera das antigas, quando experimenta, cara, aí eu vou mandar um abração aqui pro professor DM, que tá sempre interagindo com a gente lá no Instagram. O Trigueiro, grande Trigueiro. Exatamente, grande Trigueiro. Cara, ele é um exemplo de um cara do old school, assim, tipo, usava algumas plataformas e tal, mas não. Ele é do presencial, ele joga no presencial. E foi uma coisa que ele trouxe pra nós, assim, tipo, cara, vocês revolucionaram a minha vida, assim, tipo, eu não preciso perder mais tempo com umas paradinhas besta. E na minha cabeça antes, cara, por que eu preciso de uma plataforma para isso? Na real, que nem tu falou, não precisa. Tu não precisa do Master se tu não quiser. Mas por que não tu facilitar a tua vida em alguns pontos? Cara, o plano free é justamente para isso. Entra e experimenta, cara. Testa, né? Testa. Vê como é que é. Dá tua opinião. Vê o que tu acha. No final das contas, cara, a maioria da galera vai bater, vai olhar, vai dizer, cara, faz sentido, é algo prático, é algo fácil, dou o braço a torcer, tá ligado? Pelo menos é o que a gente tem tido de feedback. Então, é legal, assim, ver a plataforma, quando surgiu, quando eu tive a ideia dessa parada, não é algo inovador, sabe? É algo que já existe no mercado. Tem vários aplicativos separados, tem aplicativos muito bons, assim, em quesito de quantidade de funcionalidades, nem o Roll20, o Foundry, só que a maioria delas são extremamente complexas de tu utilizar. Cara, mentira nenhuma. Eu fui tentar aprender a mexer no Roll20 e eu precisei fazer praticamente uma faculdade para aprender a mexer no negócio, sabe? Eu vou te falar que isso não é mentira, porque eu fiz literalmente um curso de macros para ensinar a galera a usar o Roll20, né? Pois é, cara.
Tipo, olha o absurdo, sabe? Tipo, eu fui olhar até tem um youtuber bem famoso no meio, que é o RPGista Pobre, se eu não me engano. Eu fui ver um vídeo dele falando sobre o Roll20, eu acho que era o Roll20 ou era o Found, não lembro. Mas, cara, ele foi fazer tutorial da plataforma, porque eu tava interessado em aprender um pouco mais sobre essas plataformas, até para trazer um pouco disso para dentro do Master. Mano, eu achei que eu ia ver um vídeo de meia hora. Era, sei lá, tipo uns 6, 7 de 45 minutos. Mano, obrigado, sabe? Tipo, não tô com esse tempo todo aí pra aprender a mexer numa plataforma pra jogar meu RPG, sabe? E fora que ia ser só uma plataforma pra jogar online. Eu não jogo online, eu jogo no presencial. Então já não serve pra mim, sabe? Eu não Uhum. pagaria R$ 300 lá, mais os IOF, pra assinar o Foundry, porque pra mim não serve. Eu não jogo online. Já pra galera que joga online, cara, é um meio legal, mas que em breve vocês já não vão precisar mais passar por isso, porque o Márcio tá trazendo tudo isso pra dentro da plataforma. E aí a pretensão é vocês transformarem, ter esse modo VTT mesmo, com mapinhas, que funcionalidades que vocês estão pensando em trazer nesse sentido? Ter a ficha do personagem mais completa ali dentro, como é que é? Porque hoje o que eu vi é que tem algumas informações mais importantes ali dentro da plataforma, né? Não tem a ficha completa. Hoje o Master ele surgiu que nem a gente ainda tá naquele modo MVP, né? A gente está trazendo as novidades conforme a gente está desenvolvendo. A gente não quer deixar de coletar o feedback da comunidade para só depois de um ano lançar a plataforma. É burrice fazer isso, sendo bem honesto, assim, falando como empresário e como startupeiro, não é uma boa ideia tu pegar e perder um tempão desenvolvendo um negócio para só depois tu lançar e ver o que tu errou, né? Mas no final das contas, a gente vai trazer até junho, tá? É o DOF, que a gente vai estar lá, inclusive. A gente vai trazer a automatização das fichas, então tu vai ter um modo de criação de ficha ali bem legal. Até estava mostrando pro Giovanni antes. A gente quer fazer bem estilo como se fosse tu estivesse montando a ficha, o teu personagem num jogo de videogame, então vai ter ali as classes, com as fotinhas das classes, com as informações das classes, das raças, sub-raça, subclasse, antecedente. Igual como se você fosse fazer no livro do D&D, só que muito mais bonito e mais legal. Depois eu até te mostro aí, tu acha que tu vai achar legal ali. E É aí no legal. final tu vai ter a tua ficha montada, estruturada, bem mais completa, né? Até junho também a gente vai ter o VTT com algumas funcionalidades, não vão ser todas que tem nas outras, assim, mas as fundamentais. Então, vai ter uma base de mapas já que a gente mesmo vai fornecer lá dentro do Master para vocês poderem utilizar, mas vocês vão poder fazer o cadastro dos mapas de vocês caso vocês queiram também. Entendi. Então vai ter lá a coletânea lá dos meus mapas, os mapas do Master, aí depois as editoras que vai ver de trazer os mapas dos sistemas também. Tem no Beyond, sabe? Tu entra lá no Beyond, Sim, sim. no modo Maps, lá tem a coletânea de mapas de acordo com o suplemento que tu estiver utilizando, enfim. A gente quer trazer lá a coletânea de mapas, tu seleciona, vai abrir o mapa para tu poder dar zoom e tal. Os tokens já na criação da ficha, tu já sobe a imagem do teu personagem, e aí ela serve tanto pro modo escudo do mestre, que aparece a fotinha do personagem ali, e automaticamente ela já gera a imagem pro token para tu usar no VTT. E aí o mestre vai poder jogar ali, vai ter tudo que tu tem hoje no Master, tu vai ter dentro do VTT, é a mesma experiência, Uhum. porque não quer criar conflitos de experiência. O VTT ele só vai agregar a parte visual realmente tem o grid, aí tu pode utilizar uma régua para ver a distância de um ponto até outro, já com as duas unidades de medida, né, que é pés e metros, a gente já traça isso automático ali, sempre que tu precisar ficar pensando, né, tipo, daqui até lá dá 3 feet, quanto que é 3 feet? Eu sei lá, pô, não vou ficar, não sou norte-americano, vou ficar calculando essa bagaça aí. Tipo, a plataforma já faz isso automático para ti. Criação de formas para tu poder delimitar, por exemplo, uma área de magia, um impacto, ou
demarcar uma área. A forma de cone, por exemplo, para o dragão vai soltar uma baforada em formato de cone ou vai jogar uma magia em formato de cone, tu puxa ali na distância certinho, ele traça e marca aquela área ali para saber quem é que tá impactando e tal. Tem uma funcionalidade legal de pointer também, é como se estivesse com um laserzinho na tela, assim, para caso tu queira apontar alguma coisa no mapa sem riscar em cima do mapa, mas também tem a opção de tu riscar em cima do mapa. E a gente já vai vir com o Fog of War, a possibilidade do mestre pintar uma área, por exemplo, do mapa para esconder determinadas coisas, e aí ele revela a hora que ele quer. Por exemplo, a galera chegou naquela área, ele vai lá revelar, e aí some aquela mancha em cima do mapa e mostra o que tem embaixo. A única coisa que a gente ainda não vai ter no nosso VTT é a parte de iluminação dinâmica, que isso é algo bem complexo de ser desenvolvido. Então, cara, o que é essencial para tu jogar? É essas funcionalidades que a gente trouxe. Iluminação dinâmica é frufru, né? Tipo, cara, eu queria trazer um pouco mais de imersão para minha mesa. Aí conforme a gente for avançando, a gente vai implementar sim, pra também ter, né? Porque, cara, a gente tá batendo de frente com a galera lá de fora que já tem e tal, então tem que ter aqui também na nossa. E eu vou te falar que, assim, nem todo mundo... Eu já fui o cara de montar mapinhas e colocar iluminação dinâmica, módulos e efeitos em tudo. E hoje em dia, cara, eu ainda tenho preferido cada vez mais voltar pro simples, e eu tenho feito meus combates, tudo em teatro da mente, sabe? Nem, às vezes precisa só de um mapinha, um papel ali pra gente desenhar alguma coisa e tudo mais, mas é quase tudo feito pelo teatro da mente mesmo, sabe? Na imaginação. Então, não é todo mundo também que vai precisar dessa funcionalidade, mas é legal ter porque tem uma galera boa, principalmente a galera que joga mais quinta edição e sistemas parecidos, que realmente usa bastante isso, né? Mas isso toca no outro assunto que eu queria... na verdade, duas coisas que eu queria perguntar e saber de vocês, né? Porque você falou dessa questão do agnóstico, né? Mas na plataforma tem muitas criaturas ali da quinta edição que vem do SRD, né? Como é que vocês pensam em fazer isso no futuro, né? Aquilo ali tá só para facilitar? Vocês pensam em separar por sistemas? Como é que tá essa lógica, né? Porque, por exemplo, dependendo do sistema que você vai jogar, chamado de Cthulhu, por exemplo, as estatísticas que você coloca na ficha de personagem são outras, né? Então, como é que tá essa lógica? Vai ser separado por sistema. Na hora que tu for criar a tua campanha, tu vai definir qual é o tipo de sistema que tu vai jogar. Digamos que eu vou jogar Tormenta 20 nessa campanha. Aí tu vai criar a tua campanha e vai selecionar o sistema Tormenta 20, e aí ele vai se adequar às normativas daquele sistema. Cthulhu, a mesma coisa. Sistemas que tem confirmados hoje dentro do Master, que vão entrar ao longo desse ano aí. Todos os sistemas da Jambô, todos eles. Chuta que legal. vai estar lá. Todos os sistemas do pessoal da 101 Games, né? Eles têm alguns sistemas bem legais ali também. Nem o sistema de Conan, é muito massa o sistema que eles têm lá. Fun. E também a gente já tem confirmado ali com o pessoal da New Order. Então todos os sistemas ali, Pathfinder, enfim, que a New Order publica, todos eles vão estar dentro do Master também. E aí a gente tá permeando os principais, né? A gente quer trazer, que nem o fato de ser agnóstico possibilita que a gente tenha homebrews, né? Só que esses homebrews não necessariamente vão estar no core da plataforma. Tipo, eu quero jogar Ordem Paranormal, só que eu não jogo Ordem Paranormal com as regras, com os nomes do Ordem Paranormal lá. Tipo, os atributos, as skills, essas paradas, não são esses nomes que eu utilizo. Eu utilizo outras vertentes. Para poder entrar lá, selecionar a Ordem Paranormal na hora de que tu criar a tua campanha e tu selecionar, eu quero fazer um homebrew. Aí ele vai habilitar uma série de parâmetros ali para tu modificar. Bacana. E aí tu cria o teu próprio sistema baseado naquele sistema lá. Aí sistemas bem diferentes, assim, vamos pegar, sei lá, um que a galera comenta relativamente bastante, assim, é o sistema Brutal, por exemplo. Cara, se o pessoal que fez o Brutal quiser botar o Brutal para dentro do Master, a gente vai fazer a adaptação do sistema deles para dentro do Master e vai rodar nativo. E aí o pessoal depois vai poder pegar essa base e fazer os seus homebrews lá. Entendi. Depois, com tranquilidade.
Até uma coisa que no futuro próximo, até pro segundo semestre desse ano, a gente vai ter o nosso marketplace, né? Então, por exemplo, tu foi lá, criou um item, criou uma magia, criou uma série de fichas de NPCs, uma série de fichas de monstros, para um sistema específico, por exemplo, do D&D quinta edição, ou D&D 2024, ou Tormenta. Tu vai poder empacotar tudo isso e colocar lá no Marketplace para a galera comprar e poder utilizar nas suas mesas, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente está previsto acho que até o meio do segundo semestre ali, a gente já deva estar com isso rodando, que é o que está no nosso roadmap, né? Então, Uhum. cara, é muita coisa, assim, tipo, a gente. E são coisas assim que a gente não tá sonhando, né? Tipo, realmente tá no roadmap e vai ser executado, independente de qualquer coisa. Até porque a plataforma já tá no ar, né? Já tá rodando e a galera tá usando. Isso é legal, cara. Eu acho que a filosofia de vocês de colocar o negócio para funcionar é algo que eu sempre falo no canal. Eu sempre tento trazer dicas pro pessoal começar a jogar e mestrar, que é exatamente isso que vocês fizeram. Cara, no começo, que você não vai saber tudo de regra. Então, você tem que botar a cara e mestrar, né? Tem que fazer igual o Giovanni e os amigos deles fizeram ali, e irem Errado. aprendendo enquanto estão fazendo, né? E tudo errado, né? E às vezes, né, você vai iniciar a plataforma e você vai ver o que dá certo, o que dá errado, o que a comunidade de fato usa, né? Porque às vezes, né, Giovanni, tipo assim, eu imagino que na ideia vocês falam assim, não, mas essa funcionalidade vai ser super legal. Mas isso é a opinião de vocês. Será que a comunidade vai usar de fato aquilo? Então, é muito mais importante ver de fato feedback e utilização na prática do que ficar nesse mundo das ideias, né? O que você acha, cara? Exato. Não, com certeza. Até porque a gente faz muito isso, né? Eu e o Léo, a gente, cara, direto, a gente, quando tá conversando sobre alguma funcionalidade, o que a gente acharia legal, a gente, vamos gravar um videozinho ali e botar no Stories pra perguntar o que vocês acham disso? O que vocês acham daquilo? Né? Então, a gente sempre tá movimentando o nosso Instagram e o Discord justamente pro pessoal, gente, falem. A gente quer saber, porque eu também entendo com um consumidor que às vezes, cara, não vou falar porque os caras nem vai ouvir. Muitas vezes que a gente pensa isso, né? Eu como consumidor em alguns casos de algumas empresas ou serviços, cara, eu nem me disponho a mandar alguma coisa, porque, cara, pra mim, na nossa concepção, eles não vão ouvir, sabe? Então a gente quer realmente ouvir todo mundo, então por isso que a gente deixa isso bem aberto. Até recentemente teve algumas perguntas lá da nossa comunidade de Discord, então pro pessoal que tá ouvindo, por favor, vão no Discord, podem perguntar o que vocês quiserem, a gente já deixa aberto os canais justamente pra isso, pra vocês perguntarem coisas, falarem sobre RPG. A gente não em nenhum momento a gente quer deixar algo fechado que é só pra tal coisa específica, não, a gente quer ouvir, principalmente também sobre como é que tá sendo usar o Master, né? Então a gente teve recentemente uma conversa muito legal lá no servidor, de uma pessoa perguntando assim, eu posso dar a minha opinião aqui? Cara, claro que pode. Pode dar a tua opinião aqui, em qualquer lugar, deve. Se tu quer mandar no Instagram também, manda lá no Instagram, o Léo vai responder. Eu aqui, o Léo lá, então, entendeu? Então a gente busca isso. Não é. A gente não fica esperando as pessoas virem. Na verdade, a gente até busca isso das pessoas. Uhum. Cara, fala pra gente. O que tu acha legal? Eu acho isso. Porque até em alguns momentos atrás, eu às vezes recebo algumas opiniões de um lado, o Léo recebe do outro, né? Porque a gente cuida de cada um de um meio de comunicação. E aí, quando a gente vai sentar pra discutir, a gente para e pensa assim: pô, peraí, tu recebeu daí uma informação, eu recebi daqui a mesma coisa. Opa, tem alguma coisa aí, né? Uhum. Se do meu lado tá falando e do teu também, pô, tem alguma coisa aí, né? Tem o pessoal algo, realmente quer, realmente quer. Então o que a gente faz? A gente vai pros meios de comunicação nossos, o Discord e o Insta, e a gente tenta meio que fixar essa ideia. Gente, vocês realmente acham isso que seria legal ter no Master, de feature, de coisas que vocês podem fazer, e a gente vai lá, e o feedback que a gente recebe, eu e o Léo, a gente já conversou, eu acho que seria então, achei viável, de repente, claro, depende da mudança, né? Até eu falo pro pessoal, tudo depende muito, porque a nossa equipe trabalha dia e noite, negócio de corrida, é impressionante, assim. O pessoal, o Doug,
o Fábio e todo o resto da nossa equipe de programação, o pessoal corre muito. O Gui aí, que pode ser que esteja ouvindo, que vai estar no sábado jogando, pô, o pessoal corre demais. Então é uma coisa assim que o que for possível, cara, se for algo pequeno, a gente já pode de repente lançar na próxima atualização, sabe? Então, Uhum. a ideia é que realmente a gente busca isso. A gente busca feedback. Vou dar um exemplo do que aconteceu essa semana aí. A gente lançou o Bardo, aí o Rodrigo, que é até curioso, ele foi o nosso primeiro assinante pago da plataforma. A gente mandou uma caixinha pra ele lá, cheio de mimos e tal, foi uma experiência bem legal, assim. Só que o Rodrigo, ele não sabia que ele era o primeiro assinante pago, nem tava esperando isso. Foi muito curioso porque ele sempre foi aquele usuário extremamente ativo. Tipo, eu tô usando e eu vou chamar os caras e eu vou dar feedback, vou reclamar, ou vou dar ideia, vou mandar. Até ele, tipo, pô, eu nem sabia que eu era o primeiro assinante pago e eu já tava dando um monte de pitaco. E é isso aí, gente, vocês têm que dar pitaco. Mas a gente lançou o Bardo, cara. Não deu 2 dias, ele mandou pra mim. Cara, seria legal se tivesse os áudios tal, tal e tal e tal. Aí eu, cara, beleza. Cara, na outra semana a gente foi lá, produziu os áudios, tá lá na plataforma. E ele tá usando nas mesas dele, tá ligado? Então, tipo, Uhum. o que é rápido de fazer, não que produzir áudios sejam rápidos, né, mas é, o que é rápido de fazer, como, por exemplo, tipo, cadastrar uma coisa nova, ou que a gente consiga fazer de forma ágil, vai ser botado o quanto antes. Porque a gente está ativamente ouvindo a comunidade. E aquilo que Ótimo, não cara. der para. Exato. Então, aquilo que não der para colocar de cara e que a gente precise mudar uma estrutura. Vou dar um exemplo aqui, até um spoiler para a galera, tá? Dia 10 a gente vai ter um evento que é o Café e RPG, que a gente tá organizando. A galera que foi da região de Porto Alegre aí estejam lá presentes. A gente ouviu da galera, dos mestres que vão estar lá mestrando no dia, utilizando o Master, a seguinte anedota. Eu vou fazer um evento, não sei quem é que vai jogar comigo, então eu preciso fazer a ficha dos jogadores e aí no dia eu atribuo a ficha para os caras. Hoje no Master, ele tem ela segue a regra do D&D Beyond lá, tipo, eu gero um link eu pego o link de convite, mando pro meu jogador e o jogador cria a ficha, né? Tipo, ele vai lá, acessa, dá join na campanha e ele cria a ficha. A gente está fazendo uma modificação e isso é uma modificação que precisou mudar, assim, ó, radicalmente várias regras de negócio dentro da plataforma para que ela funcionasse da maneira correta. Hoje não, né? Assim que a gente subir essa atualização, o mestre vai poder criar as fichas de heróis que vão ser considerados NPCs. E aí, na ficha, vai ter um seletor ali para definir tu quer atribuir aquela ficha para um jogador. Então, vai continuar o sistema de convite, tu vai mandar o convite para o teu jogador, mas não necessariamente ele precisa criar a ficha dele. Tu, como mestre, vai poder criar a ficha e atribuir para esse jogador depois. Isso é uma coisa que a galera tava pedindo muito, porque, cara, eu entrava lá e eu não consigo adicionar um herói na minha mesa, porque eu preciso ter um jogador para isso. Então a gente vai mudar isso para que seja possível. O jogador vai poder criar as fichas dele? Vai. Mas o mestre também vai poder criar as fichas e atribuir para a galera. Outra coisa que vai entrar em breve, só que isso exige mudanças na forma que a gente controla ali as limitações, né, relacionadas aos planos, que é a deleção de campanha. Até para a galera que vai ouvir, por que a gente não possibilitava a deleção de campanha até agora? Porque a gente queria que vocês mantivessem os históricos das campanhas de vocês, porque no final do ano a gente quer implementar uma IA companheira da tua campanha. Então, cara, eu fui lá, criei um monte de anotações, aconteceu um monte de coisa na minha campanha, eu tenho um monte de log de rolagem, de histórico, de não sei o quê. Eu deleto a minha campanha, eu perco tudo. Eu tô jogando basicamente como se eu tivesse feito todas as anotações fisicamente da minha campanha. Eu tô jogando no lixo tudo isso. A gente queria que vocês armazenassem todas as informações da tua campanha ali e aí no futuro eu poder conversar com a tua campanha através de inteligência artificial. Mas
a gente entende que tem muita gente que, cara, eu só tenho uma campanha, ou eu não vou ter muito mais campanhas, então, tipo, eu terminei uma campanha, eu vou encerrar ela, eu não vou voltar mais nessa campanha. Então, a gente vai dar a possibilidade para os usuários de deletar a sua campanha, mas fiquem cientes de que, né, tu tá deletando a tua campanha, então tu tá jogando tudo que tu construiu fora, né? E aí, caso tu não queira deletar de fato, queira construir uma nova campanha ali, cara, assina o plano Pro ali, que é o intermediário, tu já tem uma quantidade bem legal ali. O plano Pro, ele atende a grande maioria da massa que joga RPG, pelo menos, né? Então, cara que tem pelo menos 2 campanhas ali, ou 3 campanhas, o plano Pro, ele já te atende. E aí, para os caras que são mais hardcore, assim, mestre profissional, a galera que tem, sei lá, 6, 7 mesas acontecendo de forma simultânea, ou tem mesa comissionada, por exemplo, aí, cara, plano master ali na veia, usa lá os cupomzinhos, a galera tem cupom. Depois eu libero também aí pra galera ouvinte aí, a gente libera um cupomzinho pra vocês aí. Bacana demais, cara. E uma coisa assim, pra gente ir fechando aqui também, né? Eu queria saber como é que funciona a parte do mobile, né? Da parte do uso no celular, porque muitas vezes a pessoa que vai estar na mesa presencial, ela não vai ter acesso a um computador para jogar com ela, né? Então como é que tá essa funcionalidade hoje? Como é que vocês pensaram nisso? Dá para usar do celular, do tablet? Como é que funciona? O Master, cara, eu fiz Essa foi boa. Essa foi boa. muito massa. Assim, a plataforma ela é web, tá? Então tu acessa pelo navegador e ela é 100% responsiva. A gente fez ela para funcionar no celular, para funcionar no tablet, para funcionar no notebook. E esses dias eu fui testar, cara, de rolê, assim. Eu peguei e abri o navegador na minha TV da sala, me conectei e o bagulho rodou na TV, tá ligado? Então, Uhum. tipo, o bom é que ele é leve o suficiente para rodar até numa Smart TV que, cara, sei lá, tem 1 GB de memória RAM ali, tá ligado? Aí eu fiz aquele comentário, né, que daqui um pouco a gente tá competindo com o Doom, velho, que tá rodando até Em tudo, né? sim, em tudo. Então, assim, é uma coisa a se discutir. Se alguém quiser rodar um Master aí, sei lá, numa geladeira, essa aí, no Bom carro demais, de cara. mando. Pô, é muito bom, cara. Cara, assim, num quesito geral, a gente pensa sempre no acesso, porque tem Uhum. muita gente que tá pedindo aplicativo, quando é que vocês vão fazer um aplicativo, não sei o quê. Cara, aplicativo exige que tu baixe, exige que tu tenha armazenamento suficiente no teu celular, às vezes, por conta de tecnologia, o bagulho não vai rodar no teu aparelho. Uhum. Vai atualizando, cara. Tipo, versão de Android, versão de iOS, vai atualizando e uma hora a parada vai parar de funcionar no teu aparelho. Então, tipo, por enquanto, cara, enquanto não for necessário, enquanto a experiência estiver rodando muito bem no navegador, no celular, independente do aparelho, a gente vai manter o web. Aí, Uhum. futuramente, se por um acaso a galera implorar muito, assim, tipo, talvez a gente leve a parte de ficha com um aplicativo integrado com a versão web. É uma possibilidade aí da gente trazer também pra galera. Ó, e para quem tá pedindo muito, já vou aproveitar e dar uma dica então, para quem tá pedindo essa versão de aplicativo. Porque muitas vezes a pessoa quer ter só a acessibilidade de poder clicar no ícone e ir direto para lá, porque ela usa muito, né? Então já fica a dica, o dado crítico aí, ó. Nas maioria dos navegadores de celular, se você for usar Brave, Chrome, até Firefox, Opera, você vai ter a opção de entrar no site. Então você pode entrar no site do Master App, né, que é masterapp.rpg.com, e aí você clica nos 3 pontinhos ali e você pode adicionar esse aplicativo a esse site, né, que é uma página da web, à tela inicial. Então ele adiciona um ícone no seu celular, né, nos Androids isso é possível, não sei se no iPhone mas acredito que sim. Então você adiciona isso na tela inicial como se fosse um aplicativo, e aí basta clicar, ele vai funcionar da mesma forma como um aplicativo funcionaria, mas dentro do seu navegador. Então fica aí a dica para quem está pedindo demais assim essa funcionalidade, pelo menos como uma gambiarrinha aí, a pessoa ter o acesso rápido, né, cara? Eu faço isso, cara. No meu, eu tenho um iPhone aqui, a galera também tem Android, enfim.
A maioria vai lá e faz exatamente isso. Cria Isso. um atalho na tela ali e fica o íconezinho no Master App ali. Uhum. E É isso. Perfeito, né? barbadinha, não tem mistério. Exatamente. Tem muita gente também que às vezes faz no computador, por exemplo, monta a sessão, né? Ali o seu monstro, deixa tudo certinho e quando for jogar presencial, puxa o celular. Já tá tudo pronto, só puxar ali e jogar. Então, o pessoal já bem E tranquilo. isso funciona no computador também, né? Então você quer instalar como se fosse um aplicativo, um software no seu computador. Então no Chrome Sim. você pode instalar com um aplicativo, né? Ele vai ficar com um link na sua área de trabalho bonitinho e ele vai abrir uma janela separada, como se fosse um programa mesmo. Então é um aplicativo web aí para ser utilizado. E assim, acho que a melhor coisa que a gente pode falar para quem tá nos ouvindo aqui, né? Mais do que a gente fica falando de tudo legal, é falar para o pessoal e testar, porque eu acho que a plataforma se vende por si mesmas, né? Então não precisa a gente ficar explicando demais, né? A gente tá falando aqui, mas cara, vai lá e joga, galera. Coloca a sua mesa lá, tenta preparar uma sessão, né? E vê por você mesmo. E se você vê que tem algo que causa atrito, isso aqui não funciona muito bem, dá o feedback pra galera, né? Vai lá no Instagram, vai no Discord, todos os links, tanto do site, quanto das comunidades, quanto do Discord, tudo vai estar aqui na descrição desse post, desse podcast aqui, para você entrar e testar por você mesmo, tá? E se for pelo Dados Críticos, avisa lá, chega aqui pelo Dados Críticos, né? Eu vi lá o podcast, pra galera saber de onde vocês vieram também. Mas assim, de modo geral, galera, como é que eles acompanham, além desses lugares que eu falei, né? Como é que eles podem acompanhar o processo aí? É no Discord, é no Instagram? Onde eles entram no site? É isso mesmo ou eu falei errado alguma coisa aqui? É isso aí, cara. O site é o masteraprpg.com, é isso aí, acessa lá, vocês vão cair na nossa LP lá. Ao clicar no botão cadastrar, vocês vão ser direcionados para a plataforma. Para acompanhar os conteúdos, podem acessar lá o Master App RPG no Instagram. A gente também tem um canal no YouTube que a gente não movimenta muito, tá? Mas Ainda. algumas lives, algumas coisas vão ser compartilhadas lá. Tá? E o principal, cara, canal de comunicação, claro, o Insta a gente responde, cara, mandou mensagem, a gente responde quase na hora, assim. Mas o principal. É o Léo que tá respondendo, tá? Se tu mandar mensagem de madrugada, que tá respondendo é o Léo, tá? Não Exatamente. sou eu. Mas o principal canal assim de interação, onde a gente vai poder coletar feedback tipo, de forma mais organizada, vocês vão poder interagir com a comunidade do Master, enquanto a gente não tem esse módulo de comunidade dentro do próprio Master, que isso vai ter lá dentro também, é o Discord. Então, entra lá no nosso Instagram, acessa os links no perfil do Instagram, lá tem 2 links, tem o próprio site do Master App e também tem o link para você ingressar no nosso Discord. Então, cara, entra lá, interage com a galera, vai ser legal. Vai rolar, inclusive, uma campanha muito massa lá, promovida por nós, que vai ser transmitida pelo Discord. Depois os cortes, as gravações vai estar no nosso YouTube e no nosso Instagram. Mas se vocês quiserem ver ao vivo a galera jogando lá, acessem o nosso Discord. É um canal que a gente tem muito amor, tem muito apreço, e a gente quer manter ele, cara, para sempre. Assim. É um Ótimo. canal muito, muito próximo da galera ali. A gente quer investir bastante ali para deixar um ambiente seguro, bacana e que a galera possa interagir. Cara, vocês vão ter acesso às marcas, a galera as marcas associadas a nós, vocês vão ter acesso pelo Discord lá também. Então isso é bem legal porque a gente está encurtando a comunicação com os parceiros também. Então, cara, façam parte da nossa comunidade. E aí, pra galera que quer assinar o Master e quiser realmente, cara, quero ajudar o Master, quero colaborar, quero ter o meu nome lá registrado como um apoiador, não só como assinante, mas, cara, quero demonstrar que veio aqui pelo podcast também. Podem usar o cupom Dado Crítico 25. Ó, eu nunca dei esse desconto, tá? 25% de desconto. É verdade. A Eita! mensalidade é maior do que o nosso cupom que tá lá no perfil, que é Master 10, tá? Então, Que isso? Dados Críticos 25, utilizem lá, pra vocês terem 25% de desconto na assinatura e aproveitem. Eu não sei quando é que sai o episódio, tá? Mas se sair antes do início do mês que vem, ainda tá com o preço antigo. Se não, vocês vão ter desconto igual, vão poder utilizar lá. E é bom que, galera, todo mundo que utiliza cupom de criador de conteúdo
o criador de conteúdo também ganha uns trocadinhos aí legal. Então ajudem. Olha aí, eu nem tava sabendo disso, hein, galera. Então use lá o cupom, é bacana demais. Isso aí. Pô, massa demais. Ó, gente, eu queria só reiterar, né, que o espaço aqui tá sempre aberto para novidades que vocês querem trazer, projetos, né? Acho que é super legal incentivar e abraçar projetos nacionais, né? Iniciativas legais como a de vocês, que eu sei que dá trabalho pra caramba. Eu queria ter aberto esse espaço pra gente conversar aqui mais cedo, né? Mas infelizmente a agenda, a maior boss da RPG, atrapalhando aqui a gente, né? Mas, cara, o espaço tá sempre aberto e, cara, desejo muito, mas muito sucesso mesmo ao projeto de vocês e que a gente tenha aí uma plataforma, uma comunidade e um VTT também, né? Tudo isso nacional, do jeitinho brasileiro, fácil, né, e acessível, porque são bandeiras que eu prego aqui no canal. Obrigadão, galera. Abraço pra vocês, viu? A gente que Valeu. agradece o espaço, cara. A gente gosta muito de interagir, né? Deu pra perceber. Mas falando bem sério, assim, até pra pedir da galera aí, a gente só tem a agradecer. A gente tá crescendo de forma saudável, tá crescendo de forma dinâmica. Tem sido uma experiência muito massa, assim, para nós. A gente é uma empresa de fato com CNPJ, a gente tem essa parte burocrática, mas a gente também é jogador de RPG. E o espaço que a gente está conquistando nesse cenário é algo que reflete também para toda a comunidade. Cara, a gente é a primeira plataforma nacional de gerenciamento de campanhas de RPG. A gente é a primeira plataforma nacional, 100% nacional, a entrar num programa de aceleração. A gente está no maior hub de inovação de tecnologia do Brasil, que é o Instituto Caldeira. Beijo pro pessoal do Instituto Caldeira, inclusive. A gente está aberto, as portas estão abertas. Quem for da região de Porto Alegre ou quem estiver passando por Porto Alegre, visite a gente está de portas abertas de verdade. Assim, manda uma DM no Instagram ou chama no Discord lá. E apareçam lá, cara. A gente gosta de interagir com vocês. Participem dos eventos. E no dia do DOF, a gente vai estar lá junto com a Vox, com o nosso parceiro da Vox. Estejam lá, apareçam lá. Quem estiver ouvindo aí, quiser conhecer a gente, quiser trocar ideia com a gente, tirar foto, ou, sei lá, qualquer coisa. Estejam lá, que a gente, cara, vai abraçar vocês com certeza. Que a gente quer estar próximo sempre da comunidade. Então, muito obrigado, Terry, pelo espaço aí. Por mais que tenha demorado, o nosso intuito lá, que nem a gente falou no off ali, né? A gente chamou ali, não com o intuito de gravar nada, de trocar ideia, mas sim de coletar feedback e cara, obrigado pelo espaço. O projeto precisa de mais pessoas espalhando a palavra, né? Então, é isso aí. Tamo junto, cara. Eu gostaria de agradecer também por deixar esse espaço aí pra gente poder conversar. Cara, é sempre muito bom de falar de RPG, mesmo falando do Master, né? Porque, querendo ou não, uma coisa tá ligada à outra, principalmente. Então, falar do Master, às vezes eu penso assim, será que eu tô falando mesmo de trabalho? Eu tô jogando. Cara, é um papo tão bom assim que eu fico, pô, às vezes eu tenho que parar um pouquinho pra pensar, não, tô falando um negócio sério, né? Pera aí, deixa eu porque às vezes eu tô ali parece que eu tô falando de RPG normal, então é uma coisa assim, muito bom, eu me sinto muito bem com isso, e agradecer o espaço e dizer, gente, eu trabalho não faz muito tempo com essa questão de comunidade em outras experiências da vida aí, na questão do mercado de trabalho, e poder trabalhar numa comunidade de RPG é quase um sonho. Porque daí pega o que eu gosto de fazer junto com o meu hobby, que é jogar RPG. Então junta duas coisas aí, é quase indispensável pra mim hoje, assim. O Master pra mim se tornou algo, quase uma missão de vida, vou te ser bem sincero, assim. Só pra não levar, assim, muito, muito pra cima, porque é algo que, quando o Léo me trouxe isso, no começo, a ideia eu já achei genial, só que eu não tinha a percepção no início que isso poderia impactar tanta gente positivamente. E depois, quando a gente lançou o Master e a gente viu isso, como as pessoas foram impactadas positivamente e o pessoal foi muito receptível com isso, então isso só aumentou a minha força e minha força de vontade para continuar trabalhando nisso. Então, fica o meu agradecimento a todos que estão dentro do Master App, que estão nos ajudando nessa, de alguma forma, divulgando, que seja.
e que vocês que estão aí também nas nossas plataformas de comunicação, Instagram e Discord, ficam à vontade também para se comunicar com a gente. Eu tô super aberto a qualquer coisa. Diga-se de passagem, um dos projetos que está vindo agora, que a gente vai lançar, numa campanha, que nem o Léo falou, que a gente vai ter uma campanha do Master, foi algo que veio de fora. Uma pessoa que viu o Master App, que estava usando a plataforma, veio até mim e falou, cara, eu tenho um projeto, eu acho isso aqui muito legal, eu queria poder fazer isso junto com vocês, junto com a plataforma, e acabou se tornando real. Então, vai ser uma coisa real, a gente já está preparando isso, vai acontecer. Então, a gente tá super aberto, eu digo por mim mesmo, tô super aberto a ideias que vocês tenham, assim, tanto do Master ou ideias que vocês tenham pra nossa comunidade do Discord, pra fazer. Então, se for legal, se tem uma boa vontade ali, pode me chamar lá no Discord, eu tô aberto aí. E meu muito agradecimento, sem continuar me enrolando. Mas é isso, gente. Obrigadão aí, de verdade. O Terry não tá nem sabendo, mas se ele entrar ali na aba Sim. Ache Sua Mesa, ele vai ver lá o Herdeiros das Lendas lá. E a gente já tava no teu servidor e a gente nem sabia. Que isso, cara, olha Sim. só. Que massa, galera, que muito massa. É isso, né, galera? Você que tá nos ouvindo aqui, obrigado pelo seu tempo, tá, galera? Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas tá aqui ouvindo a gente conversar, fala dessa iniciativa incrível, obrigado por estar aqui. E se quiser ajudar o canal Dados Críticos aí também, você pode divulgar esse podcast, pode assistir os vídeos lá no YouTube, se inscrever. Tem o Apoia-se também, e tem os membros lá do YouTube, você recebe alguns benefícios, acesso ao grupo dos apoiadores, mas só se você puder e quiser também, tá, galera? Então um grande abraço e tchau, tchau!